O Gazeta Entrevista também é um oferecimento especial do Baré, o Guaraná com sabor da Amazônia, distribuído no Acre pela Acrebir, distribuidora Ambev. Minha convidada do programa de hoje, nos 2 primeiros blocos, é a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB. Aliás, a deputada que está sendo cotada aí para grandes assuntos da nossa capital. Mas, vamos falar da política, vamos falar de questões bem pontuais. Deputada, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, Alan. Tudo bom? Gostei dessa florzinha tão linda. Isso é uma eu rosa. gostei. Na verdade, virou aqui, é parte agora do visual, do né? visual. Quando eu saio de casa, se eu esquecer a flor, eu acho estranho, aí eu volto para botar. E fica mais bonito, né? Ficou muito bonita, como sempre, Perpétua. No encontro do PCdoB em São Paulo, aliás, os partidos já têm começado a debater, o próprio PT, o Lula, quando esteve durante as festividades de aniversário do PT, falava já disso. Enfim, o Brasil começa a debater as eleições municipais do ano que vem. O PCdoB já avisou, a sigla lançará pré-candidatos a prefeitos nas 27 capitais brasileiras. E em Rio Branco será Perpétua Almeida. A senhora é realmente confusão candidata? É essa, Alain? A senhora é candidata mesmo? A senhora participou desse evento em São Paulo? Não, eu não fui em São Paulo, o partido fez um evento. Agora, na verdade, o PCdoB, o PT, o PSB, o PV, o PDT, o PSDB, todos os partidos estão discutindo as eleições municipais, somente a nível nacional, para poder vir com o debate dos estados e dos municípios. Isso é normal, isso é natural, e é natural que se tomem decisões também. Agora, até aí, ser candidato é outra história. Mas o partido fechou questão, lançará Não, realmente de forma candidatura? alguma. Ou nos locais onde há O partido fechou alianças? questão que vai aproveitar as eleições municipais para o partido botar cara, para botar nomes, mas não decidiu onde vai lançar a candidatura própria ou não. Onde houver uma possibilidade, onde houver uma chance, vai fazer isso. Mas a senhora aceitaria o desafio? Não quero discutir isso, não. Agora não, deputada. Não, é porque é o seguinte, Alain, eu acho que essa coisa de prefeitura, para mim, é algo que... Puxa, tem 2 anos ainda para a eleição. Hoje a gente está na metade do mandato. Eu acho isso muito apressado, essa discussão. E olha, eu quero terminar meu mandato de deputada federal. Tenho 4 anos pela frente, é isso que eu preciso cuidar. Aliás, continuar fazendo o que eu sempre gostei de fazer. Gosto de ser deputada federal, eu me entrego, eu me dou para isso. Eu estou no dia a dia na rua, conversando com as pessoas, vendo onde é que eu ajudo, para poder ajudar e o Acre ser bem representado no Congresso Nacional. Para mim, isso é o que importa. Eu gosto de estar no parlamento. O resto, essa coisa de candidatura, de prefeito e tudo mais, eu sinceramente, eu não quero fazer esse debate. Por enquanto. Não, eu não quero. O PCdoB, olha, já lançou em São Paulo o Netinho de Paula, já lançou a deputada federal Manuela Dávila, né, que é a musa do Congresso, né? Nossa menina. A prefeita de Porto Alegre. Lançou também o senador Inácio Arruda, a prefeita de Fortaleza, o ex-deputado federal Flávio Dino, a prefeita de São Luís, a senadora Vanessa Graziotin, a prefeita de Manaus. E na lista do PCdoB, a deputada federal Perpétua Almeida, prefeita de Rio Branco. Mas isso daí a gente... Não, a gente tem que conversar. O partido também sabe que não é dessa forma. Agora, claro, o partido tem o seu escolhe direito, seus quadros. Olha, nós certeza. temos quadros importantes e são virtuais candidatos, obviamente. E tem um bocado de nome bom aí no PCdoB, no PT, no PSB, no PV, para discutir a eleição. Só acho que não dá para discutir agora. Uma coisa é as reuniões internas dos partidos. Outra coisa é esse debate aberto. Eu acho que isso é ruim. Aliás, eu acho que... É adiantar demais o tema. É adiantar demais. Você atrapalha um pouco o processo de quem está cuidando do dia a dia das administrações. Atropela o processo. Vamos falar de um tema extremamente atual? Essa ação do Ministério Público Federal, Estadual e do Trabalho contra as grandes propriedades rurais, as grandes fazendas de criação de gado no Acre, o embargo aos frigoríficos, os 14 frigoríficos do Estado de comercializarem esse tipo de carne dessas propriedades, enfim. Os reflexos disso. Deputada, a senhora tem acompanhado essa situação? O que a senhora tem pensado disso? Olha, para mim, essa decisão do Ministério Público Federal, desta forma, é uma forma preconceituosa de tratar a questão de carne, de fazendas e da pecuária, inclusive uma ação que gera muito emprego no Estado. Eu não consigo entender porque a recusa do diálogo, de se discutir, de se chamar as instituições para ajudar. Aliás, eu gostei da posição do governador Tião Viana quando disse aí, calma aí, as coisas não podem ser assim. Vamos sentar e vamos conversar. O governador tem razão quando ele se coloca contra esse tipo de ação.
Se tem problema, se tem erros, vamos ver onde é que estão os erros, vamos facilitar com que as pessoas consertem, resolvam os problemas, porque eu acho sempre que o diálogo tem que vir em primeiro lugar. Eu acho que demonizar o processo, como está sendo feito no Acre, isso não ajuda ninguém. O senhor acha que ainda há espaço para um debate, para um diálogo político, para rever a situação, mesmo com a ação já tramitando? Tem que haver, tem que haver. O Ministério Público não pode tomar decisões assim sem ouvir todas as partes. Eles não podem. E nem obrigar as pessoas a assinarem TAC desta forma. Aliás, eu sou uma defensora do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, das instituições, elas precisam funcionar. Agora, nenhuma delas podem se achar donas da razão. Nenhuma delas. Para mim, o diálogo tem que ser em primeiro lugar. Vamos chamar as instituições, e acho que o Tião, inclusive, está provocando isso. Ei, calma aí, pessoal, vamos aqui, vamos conversar, não pode ser desse jeito. É um tema extremamente polêmico. A senhora fez um requerimento solicitando a recolocação da PEC 300 na pauta da Câmara, na pauta do debate. Por quê, deputada? Já estava esfriando o assunto? Então, acho que o assunto dominou muito o Congresso Nacional quando foi ali para votar e depois tinha eleição e tinha que dar uma satisfação para a sociedade. Eu acho o seguinte, hoje a segurança pública é um problema no país, como é um problema no mundo, mas a gente precisa valorizar esses profissionais. E quando alguns governadores entraram na justiça para não votar, aliás, para impedir com que os estados cumpram o piso nacional da educação, graças a Deus o Acre não entrou na justiça com isso, até porque paga hoje para a educação melhor do que paga o piso nacional. Isso fez com que muitos governadores também despertassem para tentar impedir a votação da PEC 300, que é uma PEC que vai valorizar o salário dos profissionais da segurança pública no Brasil, principalmente PMs e bombeiros. E a gente precisa retomar o assunto. Hoje você não bota o pé na rua que alguém não pergunte, deputado, é a nossa PEC. E a PEC 300. Mas os estados dizem que não têm condições financeiras de arcar com a proposta é, inclusive, que se o governo ajudar, o governo cria um fundo para ajudar, inclusive, esse pagamento. Se nós temos os policiais melhor remunerados no nosso país, isso vai facilitar com que eles se dediquem também. Hoje eu encontro muita gente andando, inclusive nos corredores do Congresso, dizendo, deputada, como é que nós vamos ter tranquilidade de deixar a nossa família para ir cuidar da segurança dos outros, quando às vezes não tem, inclusive, um ganha-pão. Você pega a Bahia, um estado que em condições financeiras muito melhor do que o Acre, paga menos para um policial do que paga o Acre. Então a gente precisa melhorar esse piso nacional. A senhora acha que um bom salário, um salário digno, é o principal atributo para reduzir, por exemplo, a corrupção policial? Não, de forma alguma. Ajuda. Ajuda muito. Mas aí também está um pouco na questão do caráter, da formação das pessoas. E isso a gente precisa também trabalhar isso dentro das instituições. E olha lá, agora nós estamos retomando o debate da PEC 300 no Congresso Nacional. Mas eu quero lhe dar uma notícia boa aqui. Opa. Essa semana eu sentei com o deputado Paulinho, inclusive conhecido como Paulinho da Força, né? Na verdade é porque é quem tem uma relação melhor com o Sindicato Nacional dos Aposentados. E eu articulei com o Sindicato Nacional dos Aposentados para a gente vir para cá, eles vão vir aqui para o Acre. Olha só. No mês de maio, a gente quer fundar aqui no estado do Acre o Sindicato dos Aposentados do Acre, para que eles possam me ajudar a gente ter mais força no Congresso Nacional para retomar a discussão em torno da PEC dos soldados da borracha. Porque hoje eu me sinto fraca e me sinto sozinha. E a gente precisa de um reforço. Tem inclusive uma matéria muito bacana do Adailson Oliveira sobre as mulheres soldadas da borracha também. É verdade. Que é maravilhosa. Eu pedi até para a produção preparar uma cópia para a deputada Perpétua. Então muito boa essa. Eu pedi ajuda aí para poder... Para o Congresso conhecer esse material tão bonito também, produzido aqui na TV Gazeta. Deputada, eu tenho muita coisa bacana para conversar com a senhora, inclusive sobre a questão da Comissão de Estudos sobre Catástrofes Climáticas, cuja presidente é Perpétua Almeida, mas eu vou dar uma paradinha para o intervalo, que tem muito mais no próximo bloco. Estou conversando com a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB. Logo após o intervalo, a gente volta com muito mais. Até já.